O espanhol é uma língua riquíssima. Existem muitos tempos verbais e conjugações diferentes do português. Existe tempo verbal em espanhol que não existe em português. Em português existe tempo verbal que não existe em espanhol. Tem isso também. Mas nem todos esses tempos verbais em espanhol são usados a todo momento. Assim como em português. Quem é que usa próclise e mesóclise na língua portuguesa nos dias atuais? Quem fala comprá-lo-ei? Quem? Onde você escuta alguém falando isso? Você não vê isso escrito em registros escritos e você não ouve pessoas falando assim. Então, existem também algumas coisas em espanhol que não são do cotidiano. Então, esse aluno que quer se comunicar, talvez isso não seja interessante para ele. Para que ele precisa aprender isso? Você vê alguém, por exemplo, falando em português, que para pedir um refrigerante no shopping usou o pretérito mais que perfeito do modo indicativo? Não. A comunicação ela tem que ser fluida, clara e objetiva, sem muitas complicações. Quando eu dava aula de português para estrangeiros, havia uns tópicos gramaticais no livro de português voltado para os estrangeiros, que eram tópicos que nós, em português, não usamos mais. E aqueles alunos que já estavam no Brasil há tantos anos aprendendo português, eles nunca tinham ouvido aquilo. Não fazia parte do repertório deles. E a mesma coisa na língua espanhola. Existem alguns conteúdos que não vão fazer diferença para aquele aluno que não quer se dedicar à língua espanhola como trabalho, que não pretende ser professor, por exemplo. Claro que a pessoa que quer se dedicar a aulas, ela vai ter que fazer uma graduação, ela vai ter que se aprofundar naquilo, que foi o meu caso. Mas quando o aluno ele quer aprender com o objetivo de viajar, satisfação pessoal, estudo, trabalho, tem detalhes ali que podem ser eliminados, que não vão fazer diferença para uma boa comunicação dessa pessoa. Então, no meu curso voltado do 0 ao avançado para alunos de espanhol, o aluno aprende gramática, sim, porque, como eu disse, a gramática faz parte, não tem como ser eliminada. Só que de uma maneira leve, sem precisar memorizar nomes complicados, termos gramaticais sofisticados, rebuscados. A gramática ela entra no contexto dos tópicos abordados em cada módulo de maneira natural. Então, se o aluno vai aprender, por exemplo, compras num supermercado, o que ele precisa aprender de verbo, de estrutura gramatical, de vocabulário, para que ele consiga fazer essas compras? Para que ele consiga se comunicar num comércio, enfim, o quê? É isso que ele tem que saber. É essa abordagem que é feita nesse curso, ok? Então, a gramática é importante, mas o objetivo é que o aluno mantenha o foco no contexto. E aí, sem querer, ele está aprendendo a gramática, porque não tem como você falar nós vai, nós vem. Só que você não está nem percebendo que aquilo é um tópico gramatical, porque é uma coisa natural. Então, esse é um grande diferencial desse meu curso do 0 ao avançado da língua espanhola. O aluno aprende o necessário para que ele consiga ler e interpretar um texto, para que ele entenda uma audição com diferentes sotaques. Já falei diversas vezes em diversos vídeos as diferenças de sotaque que existem na língua espanhola. Escreva correta e objetivamente e consiga se comunicar de maneira clara e assertiva. Entenda uma coisa, quando você vai, por exemplo, jantar no restaurante e você não conhece tanto vocabulário, não domina tanto aquele idioma, você não vai complicar a sua vida no restaurante. Você não vai pedir para o garçom um balde de gelo, um balde de prata com gelos arredondados para colocar na taça de cristal. Você precisa falar tudo isso se você não tem um conhecimento tão amplo do vocabulário daquela língua? Você vai simplesmente pedir gelo. Gelo, por favor. Hielo, por favor. Já está. Não há que pedir um cubo de plata, de hielo, com pedras. Blá, blá. Não! Não precisa, facilite a sua vida. Sejamos assertivos. Eu conheço diversas pessoas que não dominam bem determinado idioma e quando elas viajam, elas complicam. Elas querem falar demais, coisas que elas não sabem falar. Então vá direto ao ponto.
Não tem que pedir balde de gelo prateado com um guardanapo de pano embrulhando o balde. Pede gelo, pronto. Hielo. Hielo, por favor, siempre, porque la buena educación pide. ¿Sí? Pero hielo já está. Ponto. A conversação, ela pode ser um pouco mais difícil quando você não tem o hábito da imersão dentro da língua. Então, voltando ao que eu estava falando, se você vai ficar somente nas aulas de espanhol, absorvendo aquele conteúdo, esse período de tempo de aula é pouco. É importantíssimo quando você estiver estudando o espanhol, que você esteja imerso dentro da cultura desse idioma no dia a dia. Então, geralmente, quando a gente começa a estudar uma língua, a gente começa a ter mais contato com ela. Seja por meio de músicas, então a gente vai procurar músicas naquele idioma, filmes, seriados, tentar ler alguma coisa naquele idioma fora do seu material didático do curso, procurar mais coisas. Isso eu fazia quando eu estudava espanhol. Eu procurava músicas. Quando eu estudava espanhol, para minha sorte, foi a época que a Shakira começou a fazer sucesso no Brasil. E era uma época que a Shakira só cantava em espanhol, ela não cantava em inglês ainda, ela não tinha ainda essa carreira internacional tão grande como ela tem de uns tempos para cá. Na época ela saiu lá da Colômbia e estava começando a fazer sucesso no Brasil cantando em espanhol. Então eu aproveitava muito essas músicas e ouvia o sotaque colombiano dela e a rapidez com que ela cantava. E eu começava a cantar as músicas tentando seguir a mesma rapidez com que ela falava para soltar a língua. E eu conseguia fazer isso na mesma rapidez? Claro que não, demorou para eu conseguir cantar o refrão de Estou Aqui, por exemplo. Demorou, porque ela canta super rápido. A Shakira, na maioria das músicas dela, tem momentos que ela acelera. E aí eu tentava imitar. Claro, não a voz, né? Quem dera eu tivesse a voz da Shakira. Mas eu tentava imitar a fluência, a rapidez, para soltar a língua, para destravar. E hoje não temos só Shakira, temos inúmeros cantores aí de músicas espanhóis, colombianos, argentinos, mexicanos, enfim. E vários ritmos também, mais voltado para o pop, músicas mais antigas, boleros, reggaeton, tem de tudo para a gente poder ouvir, praticar e tentar cantar junto, para soltar essa língua. Isso é uma forma de você estar imerso aí no idioma também. Filmes sem a legenda, claro, sem a legenda para você ouvir aquela melodia. Todo idioma tem a sua melodia. Você tem que se acostumar com aquela melodia do espanhol. Então você ouve, talvez você não entenda tudo, você volta, ouve de novo. Você está assistindo aquele filme com o objetivo de aprender o idioma. Fazer uma imersão naquele idioma. Você não está assistindo aquele filme com o objetivo de entretenimento. A história do filme, já nesse momento, não importa mais se o filme é bom ou ruim, se o seriado é bom ou é ruim. Você quer ouvir as estruturas, as expressões, a maneira como eles falam, as expressões faciais que eles usam, os palavrões que eles falam, que tem de monte. Não é só em filme nacional que tem palavrão, não. Nos filmes espanhóis tem palavrão de monte, nos argentinos, em todos. Então, tudo isso você vai pegando e vai melhorando a cada dia. Então, não tenham medo de errar, porque mesmo conhecendo a língua, isso pode acontecer. Então, o passo é criar estratégias que facilitem esse processo e eliminem pouco a pouco esse medo. Algumas atitudes que nós tomamos enquanto somos estudantes daquele idioma podem trazer a coragem que falta para a gente sair falando por aí. Vou te passar, então, 5 dicas que eu usei para você praticar a sua conversação em espanhol. Essas dicas práticas que vão funcionar para você. Empezar por los oídos. Empieza por los oídos. Comece pelo ouvido. Ouvir outras pessoas falando o idioma. É uma excelente maneira de você praticar a sua conversação em espanhol. Nativos, propriamente falando, filmes, como eu acabei de falar, músicas, seriados. Conforme você vai ouvindo, você vai pegando a melodia, a dicção, a sonoridade daquele idioma. Muitas pessoas dizem que quando viajam sentem dificuldade de entender o que aquela pessoa está falando. Eles falam muito rápido, eu não entendo. Eles falam rápido sim, mas nós também falamos rápido. Imagina um estrangeiro que chega... Vou falar em São Paulo, tá?
O estrangeiro que cai lá na Avenida Paulista ouvindo um brasileiro conversando. Vocês acham que nós brasileiros também não falamos rápido? Claro que sim. E nem todas as pessoas falam rápido, porque eu conheço diversos brasileiros que não falam rápido, que falam de maneira tranquila, devagar. Assim como eu conheço nativos de língua espanhola que também não falam rápido. Então, isso aí também varia muito de pessoa para pessoa. Então, a gente tem mania de achar que o estrangeiro fala rápido, a gente não. Assim como tem brasileiros que falam rápido, tem espanhóis, tem mexicanos, tem uruguaios que falam rápido, mas também tem mexicanos, argentinos, uruguaios, brasileiros que falam de maneira mais calma, mais devagar. E não é que falam para que você entenda, é porque falam assim naturalmente mesmo, falam de maneira mais devagar. Eu conheço pessoas brasileiras que eu muitas vezes não entendo o começo, falando português, o começo e o final das frases, eu só entendo o meio, de tão rápido que elas falam. E aí eu tenho que estar bem atento, fazer as conexões ali necessárias para eu deduzir o que a pessoa quis dizer, de tão rápido que essa pessoa fala. Então não é só estrangeiro que fala rápido, nós falamos rápido também. Por isso que o espanhol, pessoal, tem que estar inserido aí no seu contexto, não só num curso, não só no momento da aula, fora dessa aula também. Criar situações, assistir a programas, canais de outro país, notícias, canais do YouTube. Eu tenho vários vídeos lá no YouTube, aqui no Instagram, onde eu estou falando em espanhol. É uma maneira de você ter contato com o idioma e praticar. Agora, imagina o estrangeiro caindo no Nordeste, que é outro sotaque. Para ele entender é muito mais difícil. Toda essa prática, todo esse contexto, toda essa imersão faz com que você tenha mais facilidade para falar uma das línguas mais faladas do mundo, que é o espanhol. Também já falei diversas vezes, gravei vídeos sobre isso, que o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo. Tem sotaques diferentes e palavras diferentes que muitas vezes não significam a mesma coisa de país para país.